Pois estou aqui a falar à mil e ninguém me ouvia. Peço desculpa. Ora, volto do princípio, não é? Portanto, bem-vindos à terceira sessão da nossa formação de boas práticas no acolhimento e integração de refugiados. Hoje vamos falar, tínhamos agendado, sobre autonomização e empoderamento económico. Vamos também debruçar-nos um pouquinho sobre a construção das expectativas, uma técnica específica de gestão de casos e também sobre o caso específico da procura de emprego. Queria agradecer, antes de dar continuidade, agradecer a todos a vossa participação ativa e a vossa presença aqui nesta sessão síncrona de hoje. Bem, sei que com o desconfinamento começamos lentamente a regressar às nossas rotinas, isso quer dizer que temos que muitas vezes regressar aos nossos gabinetes, as nossas agendas ficam um bocadinho mais cheias, por isso não queria deixar de lembrar que se alguém não puder assistir às próximas sessões, que todos os conteúdos são gravados e disponibilizados na nossa plataforma, portanto não se preocupem que estar na sessão síncrona não é obrigatório e poderão dar continuidade ao curso, quer possam ou não possam estar presente. Eu, como sabem, sou a Bárbara, trabalho na área da reinstalação e integração de refugiados. O Fernando está do outro lado a coordenar todos estes aspectos que possibilitam que estejamos aqui todos juntos, não é? Em tempo de confinamento. Por isso, uma vez mais, obrigada por se juntarem a nós. Como sabem, podem encontrar muitos recursos de apoio a esta e outras sessões e até sobre outros temas um bocadinho diferentes do que estamos a falar no site eurita.org. Como sabem, o projeto Eurita é o projeto que está a possibilitar que possamos ter esta formação e, portanto, podem aceder aqui a todos os materiais que têm sido desenvolvidos no âmbito do projeto. É um projeto internacional, infelizmente a maioria dos materiais estão em inglês, mas também queria deixar aqui uma nota de que temos trabalhado na tradução de alguns materiais que, em português, não é? E que estarão disponíveis daqui a mais algum tempo no site. Portanto, poderão sempre consultar no futuro e esperamos encontrar a participação dos materiais em língua portuguesa. Sem mais demoras, vamos então começar aqui o nosso percurso de autonomização. Realmente não podemos falar sobre autonomia, sobre adaptação, sem falar aqui das fases do ajuste cultural. É possível que muitos de vocês já conheçam esta curva, não é? Normalmente, quem chega a um novo país, independentemente da condição em que chega, acaba por passar por algumas fases diferentes do ajuste cultural. Em primeiro lugar, temos aqui a fase da lua de mel, não é? Entre aspas, que é realmente uma fase em que os recém-chegados estão focados mais nos aspectos positivos, portanto, tudo é positivo, tudo é diferente, tudo é refrescante, não é? Estamos num novo local, em segurança, um local diferente, e, portanto, sentimentos de surpresa, excitação, otimismo, acabam por ser os sentimentos que mais se experienciam nesta fase em que tudo é bom. Contudo, depois começamos aqui a viver algumas dificuldades, não é? E podemos chegar aqui à fase, ou chegamos inevitavelmente a uma fase de crise ou uma fase de choque cultural. Esta fase de choque cultural é caracterizada por sentimentos de ansiedade, sentimentos de confusão, que sentimos ao navegar uma cultura que pode muito ser diferente da nossa, não é? Os valores podem ser diferentes, basicamente a comunicação, etc., tudo é mais difícil. O choque cultural não ocorre repentinamente, não é? Se virem, temos aqui a nossa linha que vai fazendo um e acaba por ser assim um processo de desencantamento e de percepção de que realmente a reconstrução e a adaptação vai ser um caminho difícil de percorrer. O tempo em que cada um de nós experimenta o choque cultural e o tempo que demoramos a chegar aqui a uma altura de crise pode variar, consoante as nossas vivências, consoante também as nossas ferramentas para conseguirmos ultrapassar as dificuldades, mas
há muitas coisas que podemos fazer para entrar aqui numa fase de recuperação e, finalmente, de adaptação. Não é? A recuperação do choque cultural ocorre também de forma diferente em cada pessoa, sendo igualmente influenciada por todos os fatores que eu já referi, não é? Portanto, as nossas vivências, a forma como lidamos com traumas e tudo mais. Obrigada, Maria. À medida que nos sentimos mais confortáveis nos nossos novos ambientes, vamos conseguindo dar os passos necessários para nos adaptarmos a uma nova cultura. O objetivo é que as pessoas consigam chegar a uma fase de adaptação em que se sentem confortáveis com a sua nova comunidade de acolhimento, a nova cultura, a nova língua e que possam realmente viver em plenitude no novo país ou no novo local de acolhimento. É normal que também, durante a fase de adaptação, continuem a surgir períodos de crise ou de choque cultural, mas que estes consigam ser ultrapassados com maior rapidez e maior eficiência e com menos períodos de crise ou sentimentos menores de ansiedade. Esta é uma curva que parece bastante simplista, não é? Já vamos falar um bocadinho melhor sobre as novas concepções, mas aqui realmente temos uma questão que é importante pensarmos ou refletirmos, é que realmente esta curva é aquela que nós esperamos que a maioria das pessoas refugiadas passe, contudo, há aqui uma chave muito importante para iniciar o processo de recuperação, que é atingir aqui um momento de autossuficiência, não é? A autossuficiência não quer dizer, e já vamos falar um bocadinho mais sobre ela, mas não quer dizer que as pessoas, por exemplo, estejam financeiramente independentes, mas quer dizer que possam fazer face aos seus desafios do dia-a-dia e sentir-se válidas, sentir-se participantes no seu próprio processo de integração. Quando este processo de autossuficiência não ocorre, corremos aqui um risco grande, não é? Temos aqui esta perninha que sai do nosso U e corremos um risco de alienação, de marginalização e de maior vulnerabilidade, em que as pessoas experienciam graves sentimentos de depressão, basicamente de irritação, de frustração com a comunidade de acolhimento, e aí é mais difícil regressarmos ao caminho da recuperação. É possível, mas tudo fica um bocadinho mais difícil. E, precisamente para evitarmos esta questão da alienação, da marginalização, é importante dedicarmos aqui a perceber um bocadinho mais sobre o que é que provoca o choque cultural. Ora, todas as pessoas são diferentes, não é? O que pode causar este fenómeno numa pessoa poderá não causar noutra, mas falamos aqui sempre da regra, não é? Portanto, aquilo que a maioria ou que os estudiosos conseguem compreender como as causas mais regulares do choque cultural. E, portanto, em primeiro lugar, temos aqui as dificuldades de comunicação. Falamos a nível social, não é? Por exemplo, a forma de cumprimentar, os costumes de cortesia, as expressões idiomáticas, as expressões de emoção e como é que estas expressões variam e muito de país para país, de cultura para cultura, de continente para continente. Mas também temos aqui as barreiras e as dificuldades ao nível linguístico, não é? Sabemos que o desconhecimento da língua, as dificuldades da comunicação e, por outro lado, a necessidade de dependência ou de confiança em serviços como, por exemplo, os que falámos na semana passada, de serviços de interpretariado ou de uma equipa técnica que nos guie e que nos ajude a compreender as coisas simples do dia-a-dia, é um papel difícil, não é? E pode levar aqui algumas pessoas a sentir-se menos válidas ou menos úteis ou menos participativas no seu processo de integração. Depois temos aqui a questão dos comportamentos divergentes dos comportamentos do país de origem. Falamos sobre alguns comportamentos sociais. Não quer dizer que existam muitas diferenças, mas, por exemplo, alguns... como é que eu hei de explicar? Alguns comportamentos que... desculpem. As regras, basicamente, do comportamento não são claras, não é? Nós, normalmente, quando estamos com alguém, não focamos necessariamente
a questão de, por exemplo, ser costumeiro olharmos nos olhos uns dos outros, e sabemos que há algumas culturas, e já falámos sobre isso aqui noutras sessões, em que isso não é a regra, não é? Que olhar para baixo é um sinal de deferência, de respeito, enquanto que aqui, na nossa cultura portuguesa e tradicionalmente na cultura europeia, é diferente. Portanto, estes pequenos laivos comportamentais podem deixar alguém bastante desconfortável e iniciar processo de choque cultural. Também um sistema de crenças diferente, não apenas a nível religioso, mas principalmente a nível cultural, como, por exemplo, o caso da importância ou do papel da família, da gestão do dinheiro, da percepção do tempo, não é? Quantas horas é que eu tenho que dedicar a determinada tarefa, se a pontualidade é muito importante ou se até nem por isso, e é um sistema que tenha uma organização horária um pouco mais relaxada, podem ser aqui alguns dos sistemas que entram em conflito com aquilo que se experiencia. Também sentimentos de desacoação, de desconhecimento e de valor das histórias pessoais são um fator muito importante de considerarmos. Temos todos a tendência, e por exemplo, eu aqui nesta formação estou-vos a dar exemplos muito gerais, não é? Não estamos, por razões óbvias de confidencialidade e de respeito pela privacidade, não estamos a focar histórias em particular ou pessoas em particular, mas a verdade é que também temos que ter essa questão em atenção quando estamos a trabalhar com alguém, seja qual for a sua condição, não é? A sua história é a sua história, e é importante que validemos essa história e que saibamos escutar e dar a importância necessária. Muitas vezes os refugiados podem sentir que são só refugiados e que as suas experiências, sejam experiências profissionais, experiências de vidas passadas, para além do processo da fuga, não é? Quem é que eu era antes de ser forçada a fugir? Quem é que eu era antes do meu processo traumático? É extremamente importante para um processo de adaptação e de integração bem sucedido. É algo que todos nós, como pessoas que temos de ir a apoiar refugiados, temos que ter em atenção. Ora, okay. Já nos centramos um pouco nas causas do choque cultural e, obviamente, este manifesta-se de diferentes formas em todas as pessoas, mas os sintomas mais habituais são estes que aqui vos trago. Muitas vezes as mudanças nos hábitos alimentares, nos hábitos de sono, alguns sentimentos de hostilidade ou de frustração para com o país, a comunidade de acolhimento, por exemplo, quem tem contacto mais a miúdo com pessoas refugiadas, quem não ouviu frases tais como eu no meu país estava melhor antes de vir para cá, não é? Não gosto de Portugal, não gosto dos portugueses, e percebemos realmente que estes sentimentos de frustração não são particularmente realistas, não é? Mas são realmente um sintoma daquilo que se está a passar em relação à adaptação cultural de cada pessoa. Sentimentos de irritabilidade, frustração, tristeza, depressão, falta de confiança, não é? Eu não consigo fazer, eu não sou capaz, eu não sei falar, acabam por ser muitas frases que também ouvimos e aqui sempre aliados às sensações de fracasso, de falha para si próprio e muitas vezes também para com as famílias. Episódios recorrentes de doenças, estamos aqui a falar de coisas como, por exemplo, alguém que esteja constipado muitas vezes, algo que um dos psiquiatras com quem trabalhamos e que dinamiza o nosso grupo terapêutico às segundas-feiras também nos indicou, é que coisas como dores de cabeça frequentes, referindo aqui os hábitos de sono, as insónias, podem realmente ser indicativos de algumas dificuldades neste processo. O afastamento dos amigos, a falta e das redes de sociabilidade, até às vezes o afastamento da própria família, a falta de participação nas atividades que são propostas ou em atividades que as pessoas costumavam frequentar, por exemplo, alguém que costumava ser assíduo, por exemplo, às aulas de português e que de repente deixa de frequentar, ou alguém que era assíduo no atendimento individual ou na participação na vida escolar dos filhos e que de repente começa a retirar-se um pouco dessas atividades, também pode ser aqui uma chamada de atenção importante a termos em consideração.
Realmente há coisas que nós, como técnicos, podemos fazer para apoiar o caminho para a adaptação cultural. Sabemos que, infelizmente, é um caminho solitário, não é? E que cada pessoa terá que fazer maioritariamente sozinho, cada um é o motor da sua própria adaptação, mas como técnicos de acompanhamento, como voluntários, como mentores, como ativos das nossas comunidades, e estando atentos aos sinais que acabámos de ver, existem sempre algumas coisas que podemos fazer para apoiar este processo da adaptação. Em primeiro lugar, reconhecer estes sentimentos, não é? Não ter vergonha também de chegarmos ao pé da pessoa e dizer: eu tenho reparado que tem andado mais frustrado ou mais irritado ou não tem participado tanto nas atividades que propomos. O que é que se passa? Portanto, criar um espaço de escuta, não é? Reconhecer estes sentimentos, tentar lembrar que os sentimentos são naturais a qualquer transição para qualquer pessoa, não é? Principalmente se estivermos a falar de alguém que acabou de atravessar um percurso de fuga e que está, portanto, num momento de adaptação quase forçada, porque tem sido um caminho sem escolha, não é? Encorajarmos ao contacto com o país de origem. Este contacto pode, idealmente, se a pessoa tiver contacto com alguns familiares que lhe possam trazer algum conforto, tanto melhor. Se não, podemos sempre propor apresentar alguém a outros elementos da sua comunidade. Se tivermos conhecimento de alguém nas nossas comunidades ou na nossa rede de relações que é da mesma nacionalidade ou que fala a mesma língua, se calhar não fala a mesma língua, não é da mesma nacionalidade, mas teve um percurso semelhante, portanto poderá apoiar em algumas situações. Também, às vezes, aqui o contacto com a comida, porque não organizar-se uma mostra gastronómica para que a pessoa possa experimentar ou lembrar um bocadinho da gastronomia que teve que deixar para trás no seu país de origem. Incentivarmos ao autocuidado, ao exercício físico, aos bons hábitos de sono, é muito importante para apoiar este processo de adaptação cultural e retirar as pessoas do processo depressivo da crise ou do choque cultural. Lá está, incentivar ao diálogo, quer com pessoas nas mesmas situações, quer com voluntários, técnicos, mentores, etc. Apoiar na organização ou a participação de atividades de lazer, atividades de voluntariado, muitas vezes podem ser interessantes, porque as pessoas acabam por poder encontrar algum consolo, algum conforto no serviço aos outros, que podem também estar numa situação muito vulnerável, e incentivar sempre a aquisição de competências linguísticas. Realmente é muito importante, não é? A língua é a base de qualquer coisa e realmente a incapacidade de se comunicar, mesmo que seja a um nível mais básico, para resolver as suas situações do dia-a-dia, acaba por criar sentimentos de isolamento, sentimentos muito fortes de solidão, e, portanto, é importante apoiarmos a este nível. Ora, realmente, aquela curva que vimos, não é? O U é uma curva muito simplista. Hoje em dia, os estudiosos do choque e da adaptação cultural definem os estádios da adaptação mais aqui como podemos ver, não é? Portanto, uma sucessão contínua de uso, em que temos os pontos mais elevados, que são sempre os pontos da lua de mel, períodos de crise, períodos de adaptação, períodos de crise novamente, e portanto este realmente é o nosso processo de adaptação como seres humanos às nossas novas condições. O que é que isto pode acontecer? Porque realmente nós vamos sempre tendo expectativas e novos objetivos para as nossas vidas, não é? Nós podemos chegar ao país e esperar encontrar um emprego. Portanto, ok, eu vou começar a trabalhar, estou muito satisfeita com esta questão, mas depois o meu trabalho não é... procurar trabalho é difícil, mas depois eu consigo uma entrevista, vou começar a trabalhar, estou muito contente, mas depois no final da primeira semana percebo que este emprego que eu consegui encontrar não é todo o emprego que eu gostava de fazer, mas entretanto recebo o meu primeiro salário e quando recebo o meu primeiro salário tenho um novo sentimento de autoconfiança, de autossuficiência, consigo fazer face às minhas despesas, sinto-me um membro contributivo da sociedade e portanto fico num período mais animado outra vez. Por outro lado, é um salário mínimo, rapidamente se esgota e agora estou com dificuldades outra vez. Portanto, acaba por ser um processo contínuo.
Eu dei o exemplo do emprego porque realmente é muito fácil, mas também podemos, este é um processo que ocorre em todas as esferas das nossas vidas, não é? Na vida familiar, na vida profissional, nas expectativas que nós temos para os nossos filhos, daquilo que vai ser o futuro para eles, e portanto realmente o ajuste cultural quase que nunca termina, não é? Para alguém que chega a um novo país. Aquilo que se pretende realmente é que, como podemos ver, aqui os U's possam ficar um bocadinho mais pequeninos, quer dizer que as pessoas estão a reunir ferramentas para conseguirem fazer face aos seus desafios e para conseguirem ultrapassar e encontrar soluções para as dificuldades do dia a dia. E realmente, como eu referia, aqui esta questão da adaptação e da readaptação quase contínuas vem na sequência de estabelecermos expectativas. Não é? Portanto, todos nós, como seres humanos, temos expectativas, os refugiados não são de forma nenhuma diferente. Normalmente, estas expectativas são relacionadas com alguns pontos em particular, após ou logo após a chegada a Portugal, que tipo de serviços e de apoios é que as entidades de acolhimento vão prestar, como é que vai ser a habitação, as condições de habitabilidade, o local, a nova comunidade, que direitos é que eu vou ter e que deveres é que eu vou ter face ao meu estatuto de refugiado, como é que vai correr a minha vida face à minha procura de emprego, como é que vai funcionar a adaptação dos meus filhos à escola, como é que eu vou fazer o meu acesso, ou que tipo de assistência na saúde é que eu vou ter para resolver uma situação de saúde crónica que já vem de alguns anos atrás e que eu ainda não consegui, ou à qual ainda não consegui ter apoio, entre muitas outras situações. E realmente as expectativas, nós sabemos, muitas vezes não correspondem à realidade, vêm ou formulam-se na cabeça de cada um também, tendo em conta as vivências que já teve e aquilo que espera para o futuro. E muitas vezes são construídas com apoio das notícias, de relatos de famílias e amigos, de relatos de membros da comunidade, das redes sociais. Não é? Nós sabemos que há um movimento fortíssimo de comunicação entre grupos de refugiados nas redes sociais e também sabemos que a maioria destes grupos do Facebook ou grupos do WhatsApp, que é, de acordo com aquilo que nós sabemos, é onde a informação mais está acessível e mais viaja, sabemos que muitas vezes estas informações não são correspondentes à realidade, não é? Portanto, falávamos na nossa primeira sessão, não sei se recordam, da importância de ocuparmos vazios de informação e este é um grande vazio que nós não conseguimos ainda penetrar muito bem, não é? Porque são realmente as pessoas que estão sob a chancela da proteção que comunicam umas com as outras e, portanto, nós temos alguma dificuldade em chegar a estes grupos. E isto tudo contribui para que as pessoas vão construindo algumas ideias, tanto pela positiva, não é? Haverá pessoas que ficam desiludidas com as habitações a que têm acesso quando chegam a Portugal, que ficam desiludidas, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde e o acesso que existe para todos nós às consultas de especialidade, mas também há pessoas que já vêm desiludidas, não é? E que, por ouvirem relatos de pessoas que, com elevadas expectativas, ficaram muito desapontadas, acabam por ter uma fase de lua de mel maior, se quisermos dizer, quando de facto chegam a Portugal. Isto tudo para dizer que realmente uma forma de tentar desconstruir ou moldar as expectativas é investindo na informação antes da chegada a Portugal, para que as pessoas possam ter uma ideia um pouco mais realista do que esperar e construírem os seus objetivos e as suas expectativas a partir daí. Ok. Então, falamos agora, ou começamos a falar um bocadinho mais sobre a promoção da autossuficiência. E eu gostava agora de deixar aqui uma pergunta para reflexão ou para discussão, a quem quiser responder. O que é que significa ser autossuficiente? Alguém tem alguma ideia que gostasse de partilhar a este respeito?
lembro aqui o comentário do Fernando. Se, para quem quiser pedir a palavra, não se esqueçam de carregar na mãozinha. Temos a Alice. Alice, Joana, tu estás a ver as mãozinhas? Estou. Então, Alice, quer... Sim? Sou eu, Islene. A Islene, olá. Estava cá a carregar e não Tá. passava Eu nada. só queria dizer que eu acho que a autossuficiência começa por a pessoa conseguir um emprego que dê, pronto, que lhe dê uma esperança, não é? Que lhe dê, é a tal história do primeiro salário. Então podemos relacionar a autossuficiência com a empregabilidade. Sim, com a probabilidade de um primeiro salário. Ok. Pronto, pode ser que isso seja já um incentivo para continuar. Sim, senhora. A Islene também tinha... Sim, sim. Sim. No caso, acho que a autossuficiência seria a capacidade também de satisfazer as suas necessidades sem precisar da ajuda de uma outra pessoa. Uhum. Resumidamente dizendo. Exatamente, obrigada a ambas pela vossa intervenção. E é isso mesmo, realmente a autossuficiência mede-se, ou podemos aqui falar nela, com uma capacidade de cada um de nós de participar, seja económica, social ou culturalmente, nas nossas comunidades. Sendo que temos assistência direta mínima e a capacidade de utilizarmos recursos económicos, sociais e culturais para alcançarmos os nossos objetivos a longo prazo. Portanto, é esta definição que temos aqui agora nos nossos ecrãs. Realmente alguém que é suficiente é alguém que consegue fazer face aos seus desafios do dia a dia e que confia ou depende dos serviços de acompanhamento, sejam eles quais forem, de uma forma bastante reduzida e apenas em casos mais difíceis. É importante na promoção da autossuficiência, também na sequência do que tínhamos visto na sessão passada, utilizarmos a repetição, não é? Para enfatizarmos que quer os técnicos, voluntários, mentores, amigos e as famílias que precisam de assistência, que estamos todos na mesma página, que temos todos o mesmo objetivo e que é realmente que estabeleça uma base sólida para que as pessoas se sintam confortáveis o suficiente nas suas comunidades para viverem a vida de forma normal, entre aspas, não é? Como todos nós fazemos. Ora, nesta questão da promoção da autossuficiência e das expectativas, da promoção da autonomia e da adaptação cultural, chamo a atenção aqui para uma técnica muito específica de gestão de casos. Não é? Portanto, para quem trabalha na área social, estará ao corrente do que é que significa esta questão da gestão de casos, mas basicamente todos os esforços que alguém que está a acompanhar outra pessoa numa situação de vulnerabilidade faz para que essa pessoa consiga ter um processo de adaptação e de integração bem sucedido. Este tipo específico de gestão de caso é realmente uma estratégia para nos focarmos naquilo que é positivo e nas oportunidades, ao invés daquilo que é difícil. E eu própria, no meu trabalho no CPR, sou culpada disto, não é? Muitas vezes, quando estamos a acompanhar alguém, quando temos que apoiar alguém a ultrapassar um problema, focamos no problema próprio, não é? Portanto, na fraqueza, na dificuldade que aquela pessoa tem e, ok, então esta senhora não fala português. Não fala português, o que é que podemos fazer para ultrapassar esta dificuldade? Mas aquilo que acaba por ter melhor resultado é quando nos focamos precisamente nas forças. Portanto, e temos aqui um exemplo desta tipologia, deste tipo de estratégia de gestão de caso com base nas forças e nas oportunidades. Basicamente, são todas as práticas, todos os métodos que visam identificar e trabalhar os pontos fortes e as capacidades dos indivíduos, das comunidades, para que consigam ultrapassar as suas próprias dificuldades.
de 6 passos, muito simples. Identificar e desenvolver as potencialidades é muitíssimo importante, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Procurar sinais de saúde, de resiliência, de cura, não é? Que se fala muitas vezes, particularmente no que respeita à saúde mental e emocional. Sabemos que os refugiados são pessoas com uma resiliência fortíssima, não é? Que já passaram por percursos que nós não conseguimos nem imaginar, na verdade, e, portanto, é importante fazermos valer desta resiliência e não retirarmos esse instinto de sobrevivência e esta capacidade extrema que estas pessoas têm, não é? Permitir que cada pessoa descubra soluções, portanto, procurar que o processo de intervenção, o plano de vida seja o mais participado possível e que as pessoas possam também descobrir as suas próprias soluções e tenham apoio em nós para encontrar o seu próprio caminho. Guardar as melhores partes do passado, portanto, reconhecer quais é que são aqui as potencialidades que as pessoas já trazem por força das suas vivências, seja antes, durante o processo da fuga, e ponderarmos estas partes mais positivas para perspectivarmos um futuro também ele positivo, não é? Então, se antes conseguia fazer X, Y e Z, no futuro também vai conseguir. Por exemplo, se antes conseguia ter um rendimento que lhe permitisse sustentar a sua família e a sua casa, no futuro também vai conseguir. Vamos trabalhar para isso acontecer. Considerar o impacto das crenças no presente, e lá está, mais uma vez aqui não falamos só das crenças no que tem a ver com a religião, mas também com o papel da família, o papel de género, a gestão do dinheiro, do tempo, etc. Fazer perguntas, não é? Perceber o que é possível. Houve, por exemplo, uma situação em que estávamos numa sessão de grupo e alguém me disse que achava que nós não fazíamos perguntas suficientes. Não apenas eu, mas outros colegas da minha equipa também, que devíamos perguntar mais coisas, e realmente isto fez-me pensar, por vezes gostamos ou temos algum receio de perguntar porque não queremos ser invasivos, não é? Não queremos realmente que aquela pessoa sinta que estamos a explorar a sua história ou a sua realidade, mas a verdade é que é através das perguntas que conseguimos conhecer melhor as pessoas, e portanto perguntar não ofende, como se diz em bom português, e realmente fazermos perguntas, percebermos em profundidade qual o perfil desta pessoa, o que é que será possível para o futuro, e ao mesmo tempo criar margem, se a pessoa não quiser responder, não estiver confortável em partilhar alguma informação connosco, é efetivamente muito importante. Esta abordagem foca-se aqui em 4 princípios básicos, não é? Que são, o primeiro, todos nós temos recursos que nos permitem alcançar os nossos objetivos, não é? Portanto, todos nós, melhor ou pior, mais ou menos, temos alguns recursos que nos permitem ultrapassar barreiras. Nós temos, como seres humanos, uma capacidade inata, lá está, de cura, de resiliência e, portanto, de enfrentar as nossas barreiras e os nossos problemas, que um futuro positivo ou futuro que é propício ao sucesso, portanto, realmente se nos focarmos naquilo que alguém consegue fazer ao invés de quais é que são aqui as suas principais barreiras, pode levar a uma perspectiva mais positiva, e que a maioria das pessoas, lá está, sabe aquilo que é melhor para si ou aquilo que quer para si, não é? Portanto, esta questão de permitirmos que as pessoas encontrem as suas próprias soluções. E de que forma é que esta gestão de caso baseada nas forças e aqui as expectativas interferem na procura de emprego? Bom, em primeiro lugar, interferem em particular com o estabelecimento dos objetivos, não é? Portanto, sabemos que todos nós, quando procuramos trabalho ou quando queremos fazer alguma coisa, todos nós como adultos e como vimos na última sessão, somos orientados por objetivos e, portanto, também aqui é importante começar a procura de emprego pelo início, pela definição de alguns objetivos de vida que podemos utilizar para encorajar alguém a dar este passo na procura de trabalho. Quando fazemos este estabelecimento dos objetivos, é muitíssimo importante que entendamos as prioridades de cada família, de cada pessoa,
de forma a que possamos entender quais é que são as prioridades e aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Em termos dos objetivos que podemos estabelecer, existem aqui dois tipos de objetivos diferentes que temos que clarificar, não é? Portanto, uma coisa são objetivos a curto prazo, e os objetivos a curto prazo são relacionados com a autossuficiência, seja ela económica, seja ela de participação cívica, portanto, garantir que a curto prazo as pessoas podem ter a sua habitação, pagar a sua renda, ir ao médico, saber que tipo de serviços existem na sua comunidade, na sua freguesia, de que forma é que lhes podem aceder, de que forma é que se relacionam com a escola dos filhos, de que forma é que procuram um emprego, um novo emprego, portanto, que realmente consigam navegar a sua vida do dia a dia. E depois temos os objetivos a longo prazo, que sim já são relacionados com as preferências, com os sonhos, os desejos. É importante sempre falarmos nestes dois tipos de objetivos. Bem sei, por exemplo, para nós técnicos, aquilo que mais nos assombra ou aquilo que mais nos assusta é que alguém chegue ao fim dos 18 meses, por exemplo, né, do programa de reinstalação, que é 1 ano e meio, e que no final deste programa que não tenha ainda uma fonte de rendimento que permita a cada pessoa sustentar-se e ficar independente de apoios sociais, porque também sabemos que os apoios sociais são muito curtinhos para todas as pessoas, não é? E, portanto, não são uma boa fonte ou uma boa forma de viver a vida em autonomia. Portanto, ao mesmo tempo que focamos estes objetivos a curto prazo, é importante nunca perdermos também o sentido do longo prazo. E há muitas pessoas, por exemplo, que chegam e que dizem: não, mas eu quero estudar, eu quero ir para a universidade. Eu, por exemplo, ainda no outro dia falei com uma senhora que já está cá há algum tempo e quer ser dentista, quer tirar medicina dentária. Como é que ela pode fazer? E eu acho importante cultivarmos ou continuarmos a incentivar a estes objetivos, que poderão ser possíveis, não é? Estamos em Portugal, existem mecanismos de oportunidades a que nós podemos aceder em relação à saúde, à educação, ao emprego, e, portanto, não devemos permitir que os objetivos a curto prazo matem os objetivos a longo prazo, mas sim perspectivar como uma escada. Primeiro precisamos de satisfazer estas necessidades antes de darmos os passos seguintes para as nossas preferências, os nossos sonhos e os nossos objetivos de vida um pouco mais complexos. Aqui, e à semelhança do que eu disse no slide anterior, é muito importante que esta negociação seja participada, que seja feita em conjunto com a pessoa com quem estamos a estabelecer o projeto de vida. De nada serve nós estabelecermos um plano para alguém, não é? Um plano de intervenção, e a pessoa não compreende, não se apropria desse plano e, portanto, não vai cumprir com aquilo que está estabelecido. E, portanto, é muitíssimo importante que as etapas façam sentido para a pessoa com quem estamos a negociar, que façam sentido e que realmente possam ser executadas em tempo útil. Por exemplo, aqui algumas abordagens, ou uma abordagem que se pode focar aqui em algumas potencialidades, em algumas soluções. Muitas vezes o processo de procura de emprego, em particular, é um processo frustrante, sabemos, não é? E muitas pessoas vêm ao atendimento e dizem: mas eu estou a fazer aquilo que me disseram para fazer e eu continuo a não conseguir encontrar emprego. Eu faço candidaturas e ninguém me responde, eu vou a entrevistas e corre mal. E tudo corre mal. Corre mal porquê? Porque eu não falo português, porque eu tenho crianças e estou sozinha e não posso trabalhar porque não tenho onde as deixar, porque eu não sei como procurar trabalho, porque eu não tenho experiência. E, portanto, temos aqui alguns exemplos de forças, não é, que nós podemos utilizar também para motivar os nossos clientes a sentirem-se mais motivados para ou mais incentivados para o futuro. Portanto, em relação às questões da ausência de conhecimento de língua, sabemos, para mim, na minha opinião, como profissional, esta é a barreira mais difícil de transpor, porque realmente, quando conhecemos a língua de comunicação da comunidade onde estamos, é muito mais fácil, é tudo muito mais fácil, não é? E, portanto, o ideal seria que, para todas as pessoas que nos dizem que não falam a língua, que nós pudéssemos responder: não se preocupe, eu tenho aqui um curso de português que pode já começar amanhã. Sabemos que isto muitas vezes não corresponde à nossa realidade, não é? Portanto,
aqui o que podemos fazer é informar sobre recursos alternativos. Obviamente, se houver, por exemplo, uma escola que frequentemente tem, garantir que essa pessoa se vai inscrever, mas também podemos informar sobre ferramentas online. Existe aquela iniciativa muito interessante que é o Speak, não é? E que tem algum apoio para a aquisição de conhecimentos linguísticos. Existem outras opções de aprendizagem não formal, como, por exemplo, ver televisão em português, as notícias, as novelas, as séries, e, de facto, contactar com um discurso corrido em português para que as pessoas se vão habituando um bocadinho mais ao correr da língua, que muitas vezes, mesmo durante as aulas, não é assim que falamos na vida real, não é? E, portanto, é importante darmos esse tipo de exemplos. Por outro lado, também é importante ligarmos com a comunidade. Se houver um voluntário que pode dialogar um bocadinho com a pessoa e, portanto, apoiar na conversação, se houver uma comunidade ou alguém que seja do mesmo país de origem e que já fala um bocadinho de português, ou que até já fala muito bem português, pode ser muito interessante colocar as pessoas juntas, porque muitas vezes estas dificuldades ao nível da progressão na língua também são muito relacionadas com os medos e aquela questão do fracasso, não é? Portanto, as pessoas consideram que já não têm idade para aprender, que é muito difícil, que não vão conseguir, porque as línguas são muito diferentes, e, portanto, se a pusermos em contacto com alguém que passou exatamente o mesmo caminho, provavelmente irá aqui apoiar neste fator de motivação para que as pessoas possam ver mais televisão, ler mais jornais em português, inscrever-se naquele curso que existe, mas que têm tido receio de aceder. Enfim, são algumas ideias de como perspectivar esta questão. Outra dificuldade muito grande que ocorre é realmente os pais, os agregados monoparentais, não é? Portanto, pais que têm crianças, muitas vezes mais do que uma, e que bem sabemos que é muito difícil conseguir ter disponibilidade para apoiar a família e trabalhar tudo ao mesmo tempo. Apoiar na identificação de creches, de IPSS, de ATLs que existem no local. Por vezes existem associações locais que, quando contactadas, poderão cobrar uma propina mais baixa ou até não cobrar qualquer custo para que a criança possa ter atividades de ocupação de tempos livres ou para que a criança pequena possa estar na creche. Sabemos que existem algumas organizações que são sensíveis às pessoas que têm maior vulnerabilidade e, portanto, pode valer sempre a pena identificar alguns serviços que podem ajudar. Aqui também pode ser interessante esclarecer sobre o trabalho em regime de part-time, não é? Ou, por exemplo, por vezes alguns trabalhos que se podem fazer a partir de casa, que são mais relacionados com o contacto telefónico e que existe a possibilidade de haver aqui um bocadinho mais de maleabilidade em relação ao desempenho da atividade profissional. Também o argumento de não sei como procurar, não sei onde procurar. Nós temos alguns materiais que apoiam a procura de emprego, mas a identificação de serviços de comunidade, ou de serviços de proximidade, desculpem, na comunidade de acolhimento, onde as pessoas possam aceder e ter um técnico de emprego que pode estar um pouco com eles, analisar o currículo, analisar ofertas, analisar também a forma como a pessoa tem feito as suas candidaturas, ou, se a pessoa ainda não fez porque não sabe, realmente apoiar neste processo de como fazer uma candidatura a um posto de trabalho faz toda a diferença. Nós sabemos que hoje em dia existem muitos CLAIMs, existem bastantes gabinetes de inserção profissional, gabinetes de apoio ao emprego que várias associações têm, vários projetos de apoio à empregabilidade que existem por Portugal de norte a sul e, portanto, podem procurarmos sinergias, não é, com aquilo que existe no nosso tecido comunitário, é muitíssimo importante. Por fim, outra questão também muito frequente é o argumento de não tenho experiência de trabalho. Muitas vezes ouvimos isto, principalmente por parte de mulheres que até aqui não tiveram ainda uma experiência profissional fora de casa e que têm dedicado o seu tempo ao cuidar da casa, da família e tudo mais. É importante aqui, realmente, mais uma vez,
gestão de caso pelas forças, não é? Pelas oportunidades, é importante aqui identificar as competências, os conhecimentos, valorizar as experiências passadas e de que forma é que estas experiências podem ser úteis para construir um caminho futuro. Uma mãe, por exemplo, não é? Sabe cozinhar, sabe organizar uma casa, sabe tomar conta de crianças, terá alguns conhecimentos de costura para fazer alguns arranjos, etc. Portanto, há aqui um manancial muito grande de competências que realmente podem ser aproveitadas para uma diversidade grande de profissões. Realmente, esta questão, ou este processo de procura de emprego é complexo para todos nós, não é? Que estamos habituados a estas questões mais burocráticas, será mais complexo ainda para quem vem de um país onde, por vezes, os processos de procura de emprego são muito informais. Eu tenho o hábito de perguntar às pessoas com quem faço o atendimento como é que encontrou o seu último trabalho, não é? Se estivermos a falar de alguém que tem experiência profissional, eu creio que é sempre interessante fazermos este paralelismo. Ok, então já trabalhou, e este emprego, como é que fez para procurar? Candidatou-se a alguma coisa e já houve quem me respondesse que passou um café e viu que o dono do café era muito velhinho e que tinha dificuldades e que lhe disse: eu sou jovem, eu sou forte, eu quero trabalhar, posso ajudá-lo? E foi contratado assim. Sabemos que realmente nós aqui na Europa, em Portugal, temos um processo muito mais burocrático e, portanto, é importante esclarecermos aqui algumas questões. Em primeiro lugar, e para mim eu acho que este passo é o passo-chave, se quiserem, para uma procura de emprego bem-sucedida, é realmente aqui o estabelecimento de um balanço pessoal, não é? Portanto, é muito importante apoiarmos este processo de autorreflexão e apoiarmos também no processo do balanço pessoal que fazemos aqui através dos pontos 1 e 2. Primeiro, podem ver aqui no vosso ecrã, em primeiro lugar temos estabelecer quais os possíveis trabalhos adequados a cada perfil, não é? Portanto, quem pode fazer o quê, na verdade? E como é que nós fazemos isto? Podemos analisar vários fatores. Em primeiro lugar, os horários, a disponibilidade. Horários, pode trabalhar durante o dia inteiro, é melhor fazer trabalho noturno, pode trabalhar por turnos, pode trabalhar ao sábado e ao domingo, portanto, ou convém que o trabalho esteja cingido a todos durante a semana. É muito importante considerarmos estas questões. Da mesma forma, é importante lembrarmos de é uma pessoa que pode trabalhar a tempo parcial, portanto, tem um dia desimpedido, ou, por exemplo, filhos crescidos e pode trabalhar a tempo inteiro, ou terá que trabalhar a part-time ou a tempo parcial, porque não tem disponibilidade para trabalhar 7 ou 8 horas por dia. A localidade e os transportes também são bastante importantes, não é? Onde é que esta pessoa se localiza, o que é que existe em termos de tecido empresarial à volta e que tipo de oportunidades é que normalmente estão disponíveis, de que forma é que esta pessoa chega ao trabalho, qual é que é o custo que corresponde aqui uma deslocação até ao local de trabalho. Tudo isto deve ser equacionado. Listar as qualidades pessoais, identificar as competências, uma vez mais, muitíssimo importante para realmente percebermos o que é que as pessoas podem fazer. Eu realmente gosto de fazer estas duas perguntas: o que é que gostava de fazer e o que é que sente que neste momento no seu percurso pode fazer. Estas duas perguntas parecem muito básicas, não é? Mas realmente as respostas que temos podem ser surpreendentes. Portanto, deixo o desafio a quem de vós trabalhe mais nestas questões do emprego e que possa realmente colocar estas duas questões. O terceiro passo é iniciar, de facto, a procura de trabalho. E esta procura de trabalho pode ser feita, como todos sabemos, através das redes de contactos, ofertas de emprego que estão online, nos jornais, nos supermercados, nas juntas de freguesia, etc. As candidaturas presenciais, portanto, ir e depositar o currículo, tentar falar com alguém. Sabemos que todo este processo é muito mais difícil agora, em tempos de pandemia, mas haveremos de voltar ao semi-normal, espero eu.
As agências de apoio à procura de emprego, uma vez mais, são os serviços, os gabinetes de inserção profissional, os CLAIMs, as associações de empreendedorismo, as fábricas do empreendedor, são muito importantes para realmente conseguir orientar alguém que chega de novo a uma comunidade na procura de emprego. Passar o processo de entrevista é todo um outro desafio, não é? Portanto, qual é que é o comportamento normal em termos de entrevista? A pessoa consegue comunicar o suficiente para conseguir ter um processo de entrevista bem sucedido? São também aqui alguns dos desafios mais comuns. E, finalmente, se tudo isto correr bem, não é? Se conseguirmos fazer estes 4 passos com sucesso, que alguém inicie a sua atividade profissional numa qualquer profissão. Realmente, este processo de início da atividade profissional também pode não ser, ou não será com certeza, o fim do nosso trabalho como técnicos de acompanhamento, ou voluntários, ou mentores, porque muitas vezes não é só o processo de colocação, mas também o período pós-colocação é make it or break it, não é? Como dizem os nossos amigos ingleses, e realmente pode ser, é um período instrumental, porque é aqui que se casam as vontades do empregador e do novo empregado. Portanto, acaba por ser muito importante focarmos aqui em 2 pontos, quando as pessoas iniciam a atividade profissional. Em primeiro lugar, irmos reforçando a informação importante à manutenção do posto de trabalho, por exemplo, a necessidade da justificação das faltas, do cumprimento do horário, perceber de que forma é que está aqui a parte da adaptação cultural, do reajuste, se as pessoas estão a conseguir ajustar-se a esta nova realidade agora de ser funcionário e de ter um trabalho, não é? Que vem com novas responsabilidades e que interferirá com certeza com a vida do dia a dia, com a rotina que já tinha sido previamente estabelecida, e também a gestão de conflitos no local de trabalho é muito importante, bem com as cadeias de hierarquia e tudo mais. É também importante apoiarmos aqui no diálogo com o empregador, se for possível. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes, e da minha experiência, as empresas muitas vezes não querem saber se é refugiado, se é imigrante, se é português, se querem é uma pessoa que, independentemente da sua condição, chegue à hora combinada, vá embora à hora combinada e que durante o período de trabalho esteja presente, seja produtiva, cumpra os objetivos que existem a cumprir. E, portanto, sempre que possível, se conseguirmos estabelecer um diálogo com o empregador, seja com a pessoa que está encarregue dos recursos humanos, seja com, por exemplo, o superior hierárquico, o chefe da equipa em que está a trabalhar a pessoa que estamos a acompanhar, acaba por ser muito, muito positivo. Dou um exemplo, nós estávamos a acompanhar um senhor que começou a trabalhar numa fábrica e houve... O senhor estava muito revoltado com o seu coordenador de recursos humanos, isto porque se sentia, não percebia porque é que nós, nos nossos recibos de vencimento, temos algumas partes a vermelho, não é? Que são os nossos descontos para a Segurança Social, para o IRS, tudo mais. Da mesma forma, não compreendia ou estava muito zangado por uma manhã que faltou por ter ido a uma consulta médica lhe ter sido devidamente descontada. Aqui nós conseguimos dar a volta a esta situação porque realmente a pessoa dos recursos humanos viu com bons olhos que nós pudéssemos todos sentarmos à volta de uma mesa, conseguimos levar um intérprete à empresa e a pessoa, este senhor, pode expor todas as suas dúvidas, não é, que precisava de esclarecer. Portanto, incentivamos aqui um diálogo construtivo entre empresa e funcionário. Portanto, é realmente uma oportunidade dourada, lá está. Se conseguirmos implementar, também temos empregadores que realmente não querem esta postura. Quando isto acontece, temos que ter uma atenção redobrada e um acompanhamento redobrado a quem iniciou atividade profissional. Ok.
Sabemos também que a maior parte das vezes, pelo menos o primeiro emprego ou os primeiros empregos, não serão os empregos de sonho ou os empregos que são o objetivo a longo prazo, não é? Mas realmente há que incentivar alguns empregos indiferenciados, porque estes permitem o acesso aqui a uma data de características que podem estar a apoiar ao desenvolvimento de uma profissão com mais responsabilidade e com mais que realmente possa realizar um pouco mais do ponto de vista profissional as pessoas que as desempenham. Ora, como eu dizia, o primeiro emprego vai ser sempre um emprego mais básico, mais indiferenciado, de nível inicial, mas estes empregos podem ter um conjunto de vantagens que apoia o processo de adaptação e integração. Portanto, aqui a primeira é que um emprego diferenciado permite uma primeira abordagem ao mercado de trabalho, portanto, que seja aqui uma primeira aproximação. Muitas vezes podem ser menos exigentes do ponto de vista das funções, o que permite investir também na aprendizagem da cultura organizacional, na melhoria das competências linguísticas. Sabemos que quanto mais responsabilidade temos nos nossos postos de trabalho, mais é obrigatório que comuniquemos, que tenhamos competências informáticas, que dominemos línguas estrangeiras e, portanto, para quem está a começar uma dificuldade ao nível linguístico, um emprego indiferenciado ou um emprego de nível inicial pode ser uma aposta interessante. Os empregos indiferenciados, aqui os entry-level jobs, não é? Como eles chamam, podem servir também para descobrirmos outras possibilidades de emprego, de crescimento dentro da empresa que nos emprega, mas também já estamos no meio, já conhecemos algumas pessoas, palavra passa palavra, e portanto conseguiremos ter aqui um acesso mais privilegiado do que se continuarmos a recusar oportunidades e não entrarmos no mundo do trabalho. Sabemos que muitos empregos indiferenciados permitem também ter horários flexíveis, seja porque ocorrem por turnos, ou porque ocorrem por blocos de tempo, não é? Portanto, se calhar trabalhamos um bloco de horas de manhã e depois um bloco de horas ao fim da tarde. E, portanto, poderá dar-nos aqui alguma flexibilidade para prestar assistência à família, para continuar a formação, por exemplo, em língua portuguesa, para fazer procura de emprego, não é? Então, quando está a trabalhar, procurar uma nova oportunidade de trabalho. Acima de tudo, um emprego diferenciado é um emprego. Um emprego permitirá ter independência financeira e também alguma independência dos serviços de acompanhamento. Portanto, são aqui algumas pistas para vendermos, entre aspas, se quisermos, aqui os empregos mais de iniciação e que realmente têm benefícios que são inegáveis. Já estamos aqui a chegar à nossa hora das 5:15 e, portanto, eu gostava de, sem mais demora, devolver-vos a vocês a palavra para debate. Gostava de saber se têm alguma questão, algum comentário, se querem partilhar alguma história, alguma situação, expor alguma dúvida que tenham relativamente a alguém que acompanham ou que acompanham neste processo de autonomização. Alguém tem algo a dizer? Agora temos a Alice. Alice, eu não sei se pôs a mão no ar agora ou se ainda é a de antigamente. Volto a lembrar aqui as instruções do Fernando para pedirem a palavra. Coloquem o rato no rodapé do ecrã e têm um ícone que depois tem uma mãozinha em frente ao vosso nome. Ok, só muito breve. É que eu nos inícios do ano 2000 conheci uma médica ucraniana que veio trabalhar para a Câmara de Cascais para limpar casas de banho da Câmara, no guincho, etc., nas praias, enquanto estava à espera da regularização das equivalências dela de medicina. Depois, assim que ela conseguiu os papéis, que acho que ainda demorou, acho que à volta de 6 ou 7 meses, ela teve que arranjar o dinheiro, de qualquer maneira tinha que arranjar o dinheiro para a tradução dos papéis, e só depois é que ela conseguiu começar a trabalhar no hospital. Exatamente, isso é um exemplo fantástico
aqui da necessidade de recorrermos a um posto de trabalho temporário, não é? Que nos permita aqui atingir alguns objetivos. Realmente sabemos que os processos de reconhecimento, particularmente ao nível do ensino superior, são muito demorados, são muito dispendiosos também, porque temos que pagar, eu acho que é uma taxa de cerca de 400 euros que nós temos que pagar só para pedir a equivalência sem nenhuma garantia de que o processo vai ter um resultado positivo, não é? Portanto, é um ótimo exemplo realmente daquilo que falava. Mais alguém tem alguma questão, alguma partilha que gostasse de fazer? Senhora Toshiba, por favor. Sou eu peço desculpa porque devo ter posto o nome mal e é claro que não é Toshiba. Eu sou Irene e mais do que uma questão era fazer só um comentário, porque acho que a aula foi organizada de tal forma que a própria aula é muito positiva em relação a imensas coisas que se podem fazer nesta ajuda. Pronto, era só isso, era um comentário. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Tem mais alguma partilha, alguma questão? Se precisarem de usar a chatbox, também podemos ler. A Tatiana indica aqui que a equivalência já vai em 600 euros, uau, realmente. E recebi uma mensagem com alguém tem experiência com o estudo em casa, portanto a nova telescola como recurso complementar para aprender português. Realmente nós estamos neste momento a iniciar também o nosso percurso de aulas quase como a nossa telescola, se quiserem chamar, agora como somos obrigados aqui ao distanciamento e não podemos fazer sessões de grupo, a Isabel, que é a minha colega e é a professora de português e a coordenadora da língua portuguesa do CPR, revimos alguns recursos de algumas aulas da telescola. Achamos que, as aulas que vimos, achamos que são um pouco complexas para quem realmente não fala a língua. Achamos que se estavam a focar um bocadinho, por exemplo, eu vi uma aula que falava da Nova Delhi, do Monte Everest, e se calhar podia ser interessante começarmos assim um bocadinho mais pelo básico. Eu falo pela experiência com as nossas crianças, muitos deles não conseguem acompanhar os recursos, mas lá está, eu acho que é um esforço excelente que se tem feito e esperemos que possa continuar e melhorar-se também. Mais alguém tem alguma questão? Alguém já acompanhou, por exemplo, uma pessoa numa procura de emprego, fosse refugiado ou imigrante, que gostasse de partilhar aqui algumas ideias, algumas dificuldades que tenha sentido? Bárbara, eu posso tentar. Uhum. Olá, então. Como tu falaste agora nesta parte final, que para mim, até como técnica e como sabes, estou aqui há pouco tempo, senti que também foi uma ajuda nesse sentido, porque a minha maior dificuldade tem sido precisamente isso, as pessoas vêm de outros países, muitas vezes com uma escolaridade e também com experiências de trabalho consideradas superiores, não é? E depois tentar fazer com que a pessoa aceite nesta fase um trabalho se calhar menos qualificado, mas para tentar chegar realmente onde elas pretendem, tem sido realmente também a minha dificuldade, seja na explicação à pessoa, seja também depois no apoio e também na espera que se tem que ter até às vezes na questão das equivalências e, portanto, gerir tudo isso muitas vezes tem sido a minha maior dificuldade também. Sim, sim. Obrigada. De facto, não é nada fácil, não é? Gerirmos e apoiarmos estes e eu penso, se fosse comigo, não é? Acho que este exercício é sempre importante. Eu estudei a minha vida inteira, como muitos de nós aqui nesta sessão, e agora penso que se de repente eu fosse forçada a deslocar-me para um outro país, se mesmo assim tivesse feito o esforço que muitas pessoas não conseguem sequer fazer, mas se tivesse feito o enorme esforço de levar os meus documentos,
de ter documentos autenticados, traduzidos, de fazer também esse esforço financeiro de iniciar os processos no meu novo país de residência, e de repente me dissessem, olha, não vai dar, vais ter que ir trabalhar para um call center ou para uma empresa de limpezas, é um caminho difícil, não é? É mais uma situação de perda que estas pessoas estão a viver, e a perda é identitária, é uma perda de valor profissional, e da sua própria autoconstrução, não é? Porque, por exemplo, esta senhora que a Alice falava, que era médica, ela identifica-se como a profissional de saúde que é, e de repente as pessoas são como que despojadas também desse aspecto das suas vidas. Portanto, apoiar estas questões, falei lá está de uma forma simples, não é? Estas nossas sessões síncronas são uma primeira abordagem aos conteúdos, e é claro que mas é um processo difícil, não é? E que nós não conseguimos que aconteça num atendimento ou de um momento para o outro. Portanto, o acompanhamento contínuo, que por vezes também se revela difícil, porque sabemos que todos nós temos uma carga de trabalho grande, mas aqui investir no acompanhamento mais contínuo, num diálogo mais frequente, é muitíssimo importante. Temos aqui um comentário a dizer que, em vez de equivalência aos estudos superiores, podemos tentar apoiar a continuação dos estudos numa universidade pública, para que possa existir a isenção das propinas e para que não seja um processo tão dispendioso. Sim, é verdade. Temos aqui a Luciana, que diz, eu enquanto esperava os resultados da minha equivalência do Brasil, também recorri a empregos intermédios na Câmara de Oeiras e limpei praias, ruas, etc. É preciso mentalizar que será provisório, porque é muito difícil a adaptação à nossa posição profissional. Eu era professora universitária no Brasil, ora, nem de propósito, não é? É exatamente aquilo que eu estava a dizer, estar neste papel de realmente, depois de tantos anos de esforço e de investimento, darmos um passo atrás e temos que fazer outras coisas, mesmo que temporariamente, é complicado. A Islene mandou uma mensagem a dizer, está a ter alguns problemas com a mãozinha, tem uma pergunta sobre as questões de procura de emprego. No caso do senhor que estava com problemas de descontos, ele foi informado sobre isto nas sessões de orientação cultural, porque acho que deveria ser informado. Não? Sim, com certeza. E, obviamente, nós passamos todas estas informações sobre os descontos, a idade da reforma, mas realmente é num panorama teórico, não é? Nós dizemos, normalmente, para este tipo de salários é descontado X% para a Segurança Social, é descontado outra percentagem para o IRS, podem receber uma média de X valor por dia de subsídio de alimentação ou refeição em géneros, mas realmente é importante lembrarmos essa questão, particularmente a quando da recepção do primeiro salário, ou pertinho, não é? Podemos tentar fazer isso, se soubermos que alguém está-se a chegar ao fim do mês, a pessoa está a trabalhar desde o princípio do mês e, portanto, virá aí a remuneração, podemos fazer um alerta, seja por telefone, se a pessoa tiver e-mail ou WhatsApp, podemos enviar uma mensagem, ter uma mensagem já preparada, não é? Com, não se esqueça que o seu salário bruto é sem descontos, os descontos irão retirar alguma fatia dos seus rendimentos. Também pode ser interessante, eu acho que é interessante materializarmos para que é que servem os descontos, não é? Servem para termos proteção no desemprego, termos proteção se tivermos uma baixa por motivos de saúde, para pagar o nosso sistema oficial de ensino, o nosso Serviço Nacional de Saúde. Isso ajuda a que as pessoas não estranhem tanto esta questão dos descontos, porque realmente são serviços públicos a que todos temos acesso e para os quais todos temos de contribuir. Portanto, ainda que as pessoas sejam informadas nas sessões de orientação cultural, nos atendimentos que têm mesmo, quando já sabem que vão começar a trabalhar, é importante, não é? Quando chegamos ali à meta, que voltemos a relembrar para evitar algumas questões. Temos aqui também mais uma intervenção da Joana. Após ter apoiado brevemente uma família refugiada, percebi que, apesar de vários dos membros terem vontade de encontrar um emprego, faltavam oportunidades no local onde foram reinstalados. Sim. Acaba por mostrar as fragilidades da política migratória ao tentar rejuvenescer áreas mais envelhecidas,
que também não oferecem oportunidades de trabalho. Tem toda a razão. É realmente problemático, não é? Se estivermos a falar de locais muito envelhecidos, de pequenas aldeias que tipicamente funcionam mais como dormitórios, não é? As pessoas fazem a sua vida na cidade ou numa aldeia maior mais perto e tipicamente não é um local onde existam negócios, serviços, escolas, acaba por ficar muito, muito difícil e é muitíssimo importante ter-se essa atenção quando colocamos alguém num outro local. Esse fator é, por exemplo, um dos fatores que interfere com as transferências que nós fazemos dos refugiados para as diferentes cidades com que trabalhamos. Nós tentamos que as pessoas sejam colocadas, idealmente, ou que aceitem ser colocadas, em municípios que tenham indústrias ou oportunidades de trabalho que sejam adequadas ao perfil de cada pessoa. Portanto, sabemos que nem sempre isto é possível, não é? Porque nós trabalhamos com recurso primeiro a uma estadia no nosso centro de acolhimento e só depois é que as pessoas vão para as cidades. Sabemos que há entidades que trabalham com a recepção direta na habitação autónoma, portanto, por vezes nem sempre é difícil fazer este casamento entre os perfis e as ofertas disponíveis, mas é realmente muito importante e é um fator que tem que ser tido em conta com muita seriedade. Outra questão, há alguma solução para pessoas que não conseguiram trazer diplomas? Sim, existem algumas soluções, nomeadamente a inserção em processos de RVCC escolar ou RVCC profissional. O RVCC escolar é o que existe há mais tempo e que permite que, através de uma série de trabalhos práticos, ensaios escritos, etc., nós possamos ver reconhecida uma escolaridade, seja o sexto, nono ou o 12º ano. Existe também, há menos tempo, mas há alguns anos, o RVCC profissional, que é basicamente uma avaliação prática. Portanto, imaginem que alguém é mecânico porque aprendeu com um tio, não é? Portanto, não tem certificação, mas tem todo o conhecimento. Essa pessoa pode fazer uma bateria de avaliações que vai permitir basicamente certificar as suas competências profissionais e, portanto, a pessoa vai terminar o processo de RVCC profissional como um profissional qualificado da sua área. Falo em mecânica, nós já tivemos, por exemplo, uma senhora que é costureira e que passou por este processo também. Para pessoas que estejam à procura de uma oportunidade no ensino profissional. Existe, como sabemos, o programa Maiores de 23 anos, que está dependente a 100% das universidades e, basicamente, nós concorremos às universidades e fazemos os exames que as universidades propõem. Portanto, não é necessário recorrermos aos exames nacionais, a processos de equivalência, etc. Estas hipóteses estão disponíveis e são gratuitas, portanto fazem parte do Sistema Nacional de Ensino e da Qualificação Superior, mas tem aqui um senão um bocadinho significativo, que é a necessidade do domínio da língua. Portanto, quem recorre ou quem quiser recorrer a estas soluções já tem que dominar um pouco a língua portuguesa. Não digo que tenha que ser alguém que já tem um discurso muito fluente, obviamente para o programa de maiores de 23 anos para o acesso ao ensino superior será necessário ter um conhecimento um bocadinho mais robusto, mas é necessário que tenha algum domínio da língua portuguesa, o que por vezes significa que as pessoas têm que cá estar já há alguns anos, estudar a língua, adquirir conhecimentos e só depois passar para esta solução. Aqui mais um comentário da Joana Jali, desculpem. Da Luciana, eu era migrante, não refugiada, o que era muito mais fácil para mim, por isso imagino para os refugiados. Por vezes, sim. Ok, mas acho que já respondi a tudo o que estava aqui na chatbox. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma questão que gostasse de fazer.
Ok. Então, desculpem, conscientes do tempo, e já estamos aqui a passar um bocadinho da hora, já são 5h30. Queria agradecer-vos novamente o facto de estarem aqui, lembrar-vos que a aula está gravada e fica disponível na pastinha do módulo 3. Qualquer questão que tenham, por favor, não hesitem em colocar no fórum. Realmente o fórum, acho eu, é aquilo que mais precioso estas formações tem, o facto de nós podermos trocar ideias, trocar documentos, dicas, partilhar frustrações. Portanto, eu estou no fórum diariamente também convosco, estejam à vontade para perguntar. Aqui uma lembrança, enfatizar aqui a lembrança do Fernando para todos. O fórum está aberto agora para as vossas partilhas, para as vossas questões. E pronto, espero que tenham gostado, espero poder ter dado alguma luz acerca aqui destas questões da autossuficiência, da autonomização, do emprego e vemo-nos no nosso fórum. Até breve, obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigada. Adeus, até logo. Obrigada. Obrigada.